Vocês já conseguem ver a tela? Certo. Obrigada, gente. Então vamos lá, tá? Opa, spoiler, né? Ai. Então, como eu estava falando antes de começar a gravar, na aula de hoje a gente vai passar os seguintes tópicos: fluxograma funcional ou setorial, né? E o fluxograma de linha de montagem. Fluxograma funcional ou setorial, né, é um tipo de fluxograma que determina quem faz o que em um processo. Esse tipo de fluxograma demonstra com clareza as responsabilidades, uma vez que posiciona as etapas do processo dentro de raias, horizontais ou verticais, de um determinado funcionário, grupo ou departamento. O fluxograma funcional também demonstra as interações entre as raias e pode servir como forma de identificar desperdícios, redundância e ineficiência em processo. E aqui eu vou falar um pouquinho da história do fluxograma funcional, né? Durante a década de 40, ocorreu a primeira aparição real de gráficos de fluxo de processo, denominando gráficos de processo multicoluna. Esses gráficos eram utilizados para detalhar e representar processos envolvendo mais de uma área de trabalho ou departamento, com objetivo e aparência similar aos fluxogramas funcionais atuais. Em 1990, Gary Hamler, não sei se é assim que pronuncia, gente, e Alan Brache publicaram o livro Improve Process, que é Melhorando os Processos, tendo em destaque os fluxogramas funcionais. Algumas vezes esses diagramas são chamados de diagramas Hamler-Brache, em homenagem aos autores do livro. Agora, os objetivos e benefícios. Ah, aqui tem eles, olha. Esqueci que eu tinha colocado essa imagem. Esse é o Gary e esse é o Alan. Que foto estranha, né, deles. Tá. Objetivo e benefícios do fluxograma funcional. Empresa que tem vários grupos de trabalho ou departamento, esse tipo de fluxograma pode ajudar de diversas maneiras. Ajudam a garantir que todos os envolvidos no processo saibam o que ocorre na empresa como um todo. Os fluxogramas funcionais e faixas funcionais usadas em todos os tipos de diagramas destacam quais as etapas do processo ou subprocessos são atribuídos a determinado ator na organização. Ao utilizar um fluxograma funcional, podemos apontar redundâncias entre raias diferentes, identificar gargalos, desperdícios e ineficiências. Por vezes aparecem passos duplicados, né, ou desnecessários no meio do mesmo processo, ou duas áreas realizando a mesma tarefa. Também podem aparecer atrasos de processos, restrições de capacidade dentro de determinada raia, para que possam ser abordados e resolvidos depois de analisar o fluxograma funcional. Esse fluxograma tem como resultado, né, um aumento no desempenho, na qualidade e também na redução de trabalhos e custos desnecessários. Podemos utilizar um segundo fluxograma, né, funcional, para modelar uma melhor maneira de estruturar o processo ou para acomodar circunstâncias variáveis, tais como mudança de pessoal ou de tecnologia. Então, quando há uma mudança no processo, tem que ocorrer a adequação do fluxograma. Fluxogramas funcionais comunicam com maior clareza que descrições narrativas, que nem as atividades que a gente fez ontem, né, que eu fiz e que eu propus para você, que tem a narrativa e tem o fluxograma. O fluxograma é mais direto e ele comunica melhor que a narrativa. E fluxogramas funcionais podem ser usados para integrar processos entre equipes ou áreas, resultando em processos mais claros e contínuos. Alguém tem alguma dúvida aqui? Pedi, Kátia, pedi para mandarem um oizinho já. Eu não queria interromper, porque eu entrei um pouquinho atrasada, mas está tudo bem, desculpa, eu não tinha certeza. Quando eu pedi, tinha mais ou menos 32 pessoas, então o pessoal que entrou agora, manda, por favor. Manda um avisozinho, a
A Rafa falou que ainda está tendo problema, então não sei como é que está rolando esse negócio aí do attendance. Tá complicado. Eu vou tentar hoje de novo, no final da aula, vamos ver. Faz o procedimento. Se der problema, pelo menos a gente tem um plano B aí, que é o oizinho do pessoal. Isso. Pode continuar, Rafa. Hoje eu não vou trocar seu nome, Beatriz. Ai, Kátia. Então tá, gente. Vou passar um. Opa! Vou passar um exemplo agora de fluxograma funcional, tá? Vou ler com vocês aqui, daí a gente faz igual na última aula. O processo produtivo de indústria têxtil. Este exercício tem por objetivo ensinar como transformar um processo descrito por texto em um fluxograma. Aí o processo é o seguinte, gente. Uma determinada indústria têxtil é dividida nos seguintes setores: ateliê, almoxarifado, área de processos e posto de limpeza. A princípio, no ateliê será criado o design da peça. Feito isso, ocorrerá a separação de matéria-prima e de ferramentais no almoxarifado. A matéria-prima e os ferramentais vão para a área de processos, onde irão passar respectivamente por corte, termocolagem e costura. A peça de roupa retorna para o ateliê, onde receberá acabamento e revisão. Do ateliê, a peça vai para o posto de limpeza, onde será feita uma lavagem, que são eliminadas manchas e nódoas. Mais uma vez, a peça retorna ao ateliê, onde será embalada. Feito isso, ela seguirá para o almoxarifado, de onde sairá para o transporte. Certo? Então, vou vir aqui no Diagrams, é só apertar, depois de entrar no link, apertar em Start. E a gente começa aqui. Vamos voltar lá no texto e colocar primeiro o título lá em cima, que nem eu tinha mostrado ontem. Diminuir um pouquinho a página para deixar centralizado. Pega a caixinha de texto, coloca aqui em cima. Vamos colocar processo. Da indústria têxtil. Vou aumentar um pouquinho aqui. E aumentar a nossa fonte até um tamanho que fica bom. Gente, ontem me mandaram uma mensagem perguntando por que tinha ficado com 2 páginas o fluxograma, sendo que ele estava só em uma. Às vezes, se a gente aumenta muito o quadradinho, ele cria uma segunda página aqui, mesmo que esteja na primeira o que está escrito ou o símbolo, quando fica para fora o tracejadinho de volta, ele já cria uma outra página. Vou aumentar mais um pouco. Aí, agora sim. A página, para esse tipo de fluxograma, eu prefiro deixar deitadinha, né, na horizontal. Daí agora saiu da centralização, né, porque eu deitei a página. Vamos colocar aqui. Certo. Daí, retornando no nosso texto, a gente vai primeiro ver no que a indústria é dividida, né? Então, são ateliê, almoxarifado, área de processos e posto de limpeza. Então, a gente vai vir aqui no Diagrams. Vamos pegar uma linhazinha tracejada e vamos separar. É o ateliê, né? O almoxarifado. Então, são 2. O almoxarifado. A área de processos.
E o posto de limpeza. Vamos subir um pouco essa daqui para não ficar apertado lá embaixo. Ó, tá vendo? Aqui já abriu uma outra página porque eu coloquei bem na marcaçãozinha, então tem que deixar um pouquinho para lá. Subir um pouquinho isso daqui para ficar alinhado. E o outro também. Aí. Certo, então a gente vai escrever do ladinho. Vamos confirmar se era só isso mesmo que tinha que ter de raia, né? Que é essas linhas horizontais. Ateliê, almoxerifado, área de processo e posto de limpeza, tá certinho? A gente vem aqui. Vamos lá, em teste. Coloca aqui, ó, vira ele em 90 graus. Vamos escrever aqui dentro. Diminui um pouco a... Ah, não, a fonte para as raias, eu prefiro deixar no mesmo tamanho do título, porque fica mais fácil a visualização. Ó, ateliê. E aqui de novo a caixinha de texto, vira 90 graus. Almoxarifado. Almoxarifado é onde fica o estoque, onde é feito o controle de material. Eu não sabia o que era antes de elaborar essa atividade. Almoxarifado, área de processos. Área de processos. Pega aqui, vira aqui, ó, nessa setinha que tem, que é tortinha, assim, na flechinha. Área de processos. E o posto de limpeza. Vamos virar aqui também. 90 graus. E arrastar para cá. Opa, ficou fora. Aí. Agora a gente pega uma linha cheia e vamos dividir aqui o nome, né? Como se fosse uma tabelinha. A gente vai dividir o nome do processo. Vai ficar aqui a nossa linha cheia. Agora a gente vai lá ver quais vão ser as etapas do processo no texto de novo, porque eu já esqueci. A princípio, no ateliê, será criado o design da peça. Então, a gente vai voltar lá. Abrir o retângulo ovalado, né? Que é o da criação que é a de início. Vou colocar aqui ele. Mudar aqui no diamantezinho laranja. E colocar a nossa primeira parte do processo, que é a criação de design. Texto. Daí aqui a gente vai diminuir um pouquinho a fonte, tá? Só para ficar mais coerente. Vou colocar em 15. Acho que 15 fica muito pequeno, né? Vamos ver como vai ficar no 20. Criação de design. Ficou muito grande no 20. Ó, vamos diminuir um pouquinho. Colocar aqui. Acho que eu vou acabar deixando no 15 mesmo. Um fica muito pequeno, outro fica muito grande. Mas para ter uma boa visualização, tem que se atentar a isso. Aí eu vou também aumentar a bordinha da caixinha, né, do retângulo. Vou deixar ela em 10. Não, acho que 5 tá bom. Deixar ela em 5, tá bem claro, né, gente? Daí, a próxima etapa, depois da criação de design, era a separação de materiais e ferramentais no almoxarifado.
Então, o que acontece? Vai puxar uma setinha saindo aqui da criação de design, e ela vai vir até aqui no almoxarifado. Vou também deixar a setinha no 5, para dar certinho. E daí vamos usar o retângulo que caracteriza a etapa, né? Esse tamanho eu acho que tá bom. Jogar o textinho para dentro. Tava no 15. 15. Separação de materiais e ferramentais. Separação de materiais e... Coloquei de matéria, para caber de matéria e ferramentais. Vamos ver se vai caber agora. Eu acho que vai ter que ou diminuir um pouquinho a letra ou aumentar esse quadradinho. Retângulo. Chama retângulo de quadrado, quadrado de retângulo. Aí, agora coube, ó. Certo, vamos voltar no texto para ver o que acontece agora. Feito isso, ocorrerá a separação de matéria-prima e ferramentais no almoxarifado. A matéria-prima e os ferramentais vão para a área de processos. Então, daí a gente vai jogar ele aqui para a nossa área de processos. Então, aqui, ó, dá para ver, claro, né? A função que cada setor está desempenhando e a relação entre eles, que são as setinhas, né? Que mostram a relação entre a função anterior e a do próximo setor. Vai para a área de processos. Vou copiar o negócio de cima para ficar... Duplicar, né? Para ficar padrãozinho. Tentando selecionar a caixa, não o texto. Aí. Oh, Deus. Clica fora, clica bem... Isso. Duplicar. Vou jogar aqui para baixo. Então, ó, vamos voltar lá no texto e ver quais são as etapas que ele vai passar na área de processos. Corte, termocolagem e costura. Então, a gente vai pegar aqui, respectivamente, né? Vamos colocar aqui o corte. Já vou duplicar para termocolagem. E já vou duplicar para costura. Vou fazer a ligação entre eles com a setinha. Termocolagem e costura. Vamos aqui no texto. Vamos ver em que fonte ele tá, porque eu acho que ainda tá no 24. Aí, ó. Vou pôr no 15. Vamos preencher aqui também corte. Jogar outro texto aqui. Termocolagem. Tentar deixar mais estreito aqui, ó. Vou ter que mudar um pouquinho esse retângulo, mas não vai ficar tão desproporcional. Aí, termocolagem e a costura. Certo? Aqui tá muito para cima, essa termocolagem também, vamos deixar no meinho. E esse corte tá muito para baixo, vamos deixar no meio também para ficar coerente, né? Daí depois do corte, termocolagem e costura, a peça de roupa retorna ao ateliê, onde receberá acabamento e revisão. Então a gente vai voltar aqui para cima para o ateliê. Aqui é interessante não voltar reto, né? Porque daí a gente perde um espaço aqui que a gente poderia usar para outros processos. Então, fazer uma curvinha assim, ó. Bem interessante.
Vamos erguer esse daqui, fazer assim. Fazendo as angulações aqui certinhas para ficar... Não tem outra palavra, para ficar bonito mesmo. Certinho, ó. E deixar um espaço aqui bem claro para não parecer que está saindo direto de criação de design. Vai receber acabamento e revisão. Opa! Vamos copiar também, duplicar o formato. Adicionar o texto. Aqui, acabamento e revisão. Opa! Acabamento e revisão. Daí, feito isso, do ateliê, a peça vai para o posto de limpeza, onde será feita uma lavagem, onde serão eliminadas manchas e nódulos. Então, a gente vai do ateliê para o posto de limpeza lá embaixo. É legal evitar cruzar as setas entre elas, tá? Mas às vezes acontece. Não tem jeito. Aqui, como só vai ter uma etapa no posto de limpeza, tudo bem ficar retinho, não jogar aqui para trás. Mas se fosse ter outras etapas no posto de limpeza, era melhor voltar com essa flecha aqui para o começo e jogar. Mas como não há necessidade para não ficar tão confuso o caminho das setinhas, eu vou já colocar a lavagem aqui embaixo. Opa, tá torto. Agora tá bom. De novo, duplicar o retângulo. Vamos colocar a lavagem. Aí, feita a lavagem, o que acontece? A peça retorna para o ateliê para ser embalada. Então, a gente vai pegar daqui de baixo e lá em cima para ser embalada. Sair daqui e para cá. Vamos fazer para ficar bonitinho. Aí. Vamos retornar aqui a setinha. Vamos deixar retinho aqui. Aí. Ela vai ser embalada. Então, a gente vai colocar aqui, duplicar e colocar o texto. Às vezes ele joga as caixinhas de texto num lugar aleatório, onde já tem outro texto. Embalagem. E feita a embalagem, vamos voltar lá no texto, será embalada. Feito isso, ela seguirá para o almoxerifado, de onde sairá para transporte. Então, daqui a gente vai puxar uma setinha para baixo para o almoxerifado. Duplicar de novo o nosso retângulo. E colocar... Opa, não é um retângulo agora, hein? Que a última etapa é sair para transporte. Então, a gente vai usar esse aqui, que é o ovalado. Já tinha moscado já no símbolo. Vamos duplicar ele para ficar padrão. Colocar ele aqui. Adicionar o nosso textinho final, que vai ser a saída para transporte. Aí ficou certinho. Visualizar agora ele aqui. Certo, gente? Alguma dúvida? Tudo certo?
Então, tá bom. Eu acho que as dúvidas iam surgir mais na aula de ontem mesmo. Depois que vocês pegam direitinho como que é feito os símbolos, fica tudo certo. Olha, aqui eu coloquei um exemplo do fluxograma funcional, de um setor de vendas bem mais complexo, né? Do que a estratégia de vendas que eu apresentei ontem para vocês. Mas dá para ver que é exatamente isso, ó, a interação entre os setores e, e os processos, etapas entre eles, né? Ontem também tinha conversado com vocês, ontem não, acho que foi na primeira aula, que podem ser combinados símbolos específicos. Então, aqui, ó, nesse caso, né, nessa empresa, né, que tem o RH, foi combinado esse símbolo aqui de enviar, ó, enviar, encaminhar, formação de relatório, né? Aquele símbolo que eu tinha mostrado na primeira aula para documentação, ele era um retângulo e tinha uma ondinha assim aqui embaixo. Não sei se vocês lembram. Ele não foi utilizado aqui, foi utilizado um outro símbolo que eles tinham pré-definido nessa empresa. E daí cabe uma legenda para que os funcionários, para que todo mundo que for ter acesso a isso aqui entenda, certo? Vou passar hoje também o fluxograma de linha de montagem. Não tem muito o que ficar explicando do fluxograma de uma linha de montagem, né? Na linha de montagem, várias peças formam o produto final, né? Então, no fluxograma é possível visualizar todo o processo de fabricação de cada peça e a linha de montagem do produto final. Geralmente, os processos de linha de montagem são bem complexos, né? Eu tentei deixar da forma mais simples para vocês entenderem bem a estrutura, para caso vocês precisem elaborar um fluxograma de linha de montagem, vocês saberem fazer a estrutura corretamente, certo? Não adianta nada eu trazer aqui um fluxograma um processo muito elaborado, que só vai confundir vocês. Então, aqui, ó, é o processo de fabricação de lápis de cor. O processo é o seguinte: para a produção de lápis de cor, ocorre separadamente a produção de dois materiais, né? A madeira e a mina de cor, que é a parte coloridinha de dentro. Para a produção da parte da madeira, acontecem os seguintes passos: o corte da madeira, o tratamento da madeira, o tingimento e a secagem. Para a produção da mina de cor, acontecem os seguintes passos: mistura de ingredientes, prensa, corte e secagem. Seguindo para a etapa de montagem dos lápis, ocorre o encaixe da mina na madeira, a selagem, o corte, o envernizamento, o carimbamento, a apontagem, passa pelo controle de qualidade, pela embalagem e no final sai para transporte. Alguém tem alguma dúvida? Certo. Então vamos começar a fazer o próximo fluxograma. Eu vim aqui, ó, não sei se eu tinha mostrado para vocês como é que faz para você começar um novo. Aqui em File, você coloca New, e daí aqui já tem uns exemplos de fluxograma prontos, olha. Mas a gente vai usar um em branco, a gente clica aqui, e vai abrir uma outra aba aqui em cima, fecha que a gente estava usando. Descarta ele. Nossa, vai aparecer tudo que eu já fiz na minha vida, que o meu passado no negócio vai aparecer aqui. Tá, vamos começar a fazer isso daqui então. De novo, vamos dar uma diminuidinha. O de linha de montagem, eu prefiro fazer em pezinho. Vamos colocar o título grande lá no início, que é o processo de fabricação de lápis de cor. Lá, texto. Vou jogar ele aqui para cima.
aumentar a fonte. Processo de fabricação. Vamos deixar esticadinho e centralizar. Aí. Então, para o processo de fabricação de lápis de cor, a gente vai ter que começar 2 processos, né? Então, vamos dividir quais vão ser esses processos que a gente vai começar. A gente vai começar o processo da madeira. Opa, a letra aqui tá grande para o que a gente vai fazer. A gente vai começar o processo. Meu Deus, eu botei 20. Vamos por 25. Isso. Vai ter a madeira. E vai ter a mina de cor. Fonte veio igual lá de cima. Aí. Gente. Não, agora vai, né, mina? Pô, tá mudando pro 10 sozinho. Trinta. Eu cansada já, hein? Vamos escrever, depois a gente muda a fonte, ver se vai agora. Mina de cor. Vou deixar abertinho assim, né? Porque a gente tá com espaço aqui. Agora eu vou tentar mudar para 25. Ah, mudei para mais. Aí sim, né? Aí vamos lá ver os processos que vai passar cada um. A madeira vai passar pelo corte, tratamento, tingimento e secagem. A gente vai vir aqui, colocar o nosso balãozinho de início, né? Nosso retângulo ovalado, que é o corte. O tratamento, que a gente vai colocar no retângulo. Tratamento, tingimento e secagem. Ele aparece aqui também, ó, essa setinha, essa linha azul para deixar centralizado. E secagem. Aqui não tá centralizada, né? Agora tá, vamos centralizar o nome. Aí. Vamos colocar então aqui o textinho dentro. Muito grande, vamos deixar dentro dos balõezinhos no 20. Aí. Corte. Já esqueci já a ordem, vou voltar lá para ver, gente. Corte, tratamento. Jogar aqui o tingimento. E a secagem. Vou aumentar um pouquinho para caber aqui a palavra certinha. Vamos copiar aqui, ó, para ficar do mesmo tamanho que eu acho que vai caber certinho o tingimento. Ó, quando coloca na frente do negócio que você já fez, você vem aqui em arrange e coloca. Você pode colocar para frente, né? Ou para trás. Coloca para trás. Certo? Vou deixar aquele tamanho igual de cima, que assim já cabe. Tingimento e secagem. De novo eu vou vir aqui, ó, colocar para trás, certo? E a setinha entre eles.
Uma setinha. Setinha aqui. Por outra. E beleza, né? Na madeira era isso. A gente não vai usar aqui para fechar a madeira, porque ainda vai passar pelo processo de montagem, né? Então não faz sentido a gente fechar aqui com o balãozinho, com o retângulo ovalado. Agora, para a mina de cor, a gente vai ter mistura de ingredientes, prensa, corte e secagem. Então vamos vir aqui. Mistura de ingredientes, que a gente vai usar o inicial. Prensa. O corte. E a secagem. Estou colocando na mesma direção, né? Tanto na vertical quanto aqui na horizontal. A gente vai escrever aqui. Colocar dentro da caixinha. Mistura. Putz, esqueci agora quais eram as coisas. Mistura, prensa, corte e secagem. Prensa. Corte. E secagem. E vamos colocar as setinhas indicando também. Certo? Daí aqui... Ai, a página estava de lado. Daí é complicado, né? Aí, agora sim. Vamos mudar o tamanho do papel, porque não vai caber. Aí. Então, a gente vai agora fazer o processo de montagem. A gente vai abrir uma caixinha de texto também, lá embaixo. No mesmo tamanho que a gente usou aqui de cima. Colocar aqui a caixinha de texto. 25. Colocar aqui pro ladinho. Escrever aqui montagem. Ó, tá vendo? Abri uma outra página aqui do lado. Aí, montagem. Vou voltar aqui para a gente ver quais são os processos, né? Seguindo para a etapa de montagem do lápis, ocorre o encaixe da mina na madeira. Então, se vai ocorrer aqui o encaixe da mina e da madeira, aqui não é um começo também, viu, gente? É um negócio de etapa normal. Começou o processo de montagem, mas não começou o processo. Vamos colocar aqui. Como aqui vai colocar no encaixe? Tá no 25, a gente estava usando o 20. Foi pro 10 de novo, não sei porquê. Meu Deus, que vida difícil, né? Tá indo? Tá, nossa. Tá, encaixe. Como vai ser encaixado a madeira e a mina, a gente vai puxar uma setinha vindo aqui da madeira. Que vem direto para a parte de encaixe. E uma setinha aqui da mina. Vamos fazer uma angulação aqui. Jogar para cá.
para o encaixe. Subir aqui. Uma dúvida, Então, Beatriz. pode falar. Se eu pudesse colocar aquela caixinha que tem os 2 tracinhos pré-definidos nessa montagem aí, eu poderia fazer escrevendo os 2 primeiros processos que já teve, em vez de puxar essas 2 setinhas para o encaixe? Poderia, se você... você teria que fazer o fluxograma daí para a madeira, o fluxograma para a mina de cor, encerrar ele com o balãozinho, né? Com o triângulo, o retângulo ovalado. E daí você ia colocar o processo pré-definido e puxar para encaixe. Tá certinho. Beleza. Obrigado. É isso, né, Kátia? Kátia? Oi. Eu não prestei atenção, me perdoa. Qual foi a pergunta? Eu não sei quem perguntou. Foi o Igor que perguntou. Ah, tá. Foi o Igor que perguntou. Você pode repetir, Igor, por favor? Desculpa que eu estava respondendo meu filho aqui do lado. Tranquilo. Se eu pudesse, em vez dessas 2 setinhas que tá puxando tanto da parte da madeira quanto da outra parte, eu pudesse colocar as 2 caixinhas pré-definidas e colocar ligadas com essa encaixe aí, eu poderia fazer isso para substituir essas 2 setinhas no caso? Você fala emendar ela na linha da seta que desce para secagem, em vez de descer uma segunda. Em vez de emendar do jeito que você falou, eu colocar na parte da montagem, colocar as 2 caixinhas de pré-definido, aquela caixinha que tem os 2 tracinhos, e colocar a madeira e colocar o nome do outro processo, que eu esqueci o nome. Mina de cor. Mina de cor. Ah, tá, porque você está dizendo que o processo montagem é um processo à parte que você não está descrevendo aqui. Aí já é pré-definido, como ela já predefiniu aí eu poderia colocar isso e colocar no encaixe, e conectar com o encaixe, no caso. Certo? Mas aí você está querendo dizer que após a montagem, ele vai voltar a fazer parte desse processo. É isso, ou, no caso, é esse o contexto, Beatriz? Eu vou falar o que eu achei que ele perguntou. A madeira tem um processo de fabricação. Se ele depois que passar pelo processo de montagem, ele retornar para a fabricação que ela tá explicando aqui, sim. Agora, se ele for encerrado na etapa de montagem e ele não fizer mais contexto com esse processo que ela está descrevendo, aí você não pode. Eu acho que entendi. Pode falar. Posso falar o que eu entendi, Kátia? Que ele pode. Perguntou? A madeira tem o processo dela, né? De preparação. A mina de cor também tem o processo dela. Se ele encerrasse aqui o processo na secagem da madeira, encerrasse aqui o processo de secagem na mina de cor, e daí fizesse um terceiro, no caso, né, fluxograma para montagem. E daí, antes do encaixe, ele colocaria uma caixinha, essa daqui, ó, de processo pré-definido, da madeira e da mina de cor, e daí seguisse para encaixe. Sim, entendi. Isso que você propôs é o correto. Você entendeu, Igor, no caso, o que ela propôs? Não. Você pode fazer o seguinte, você pode até mostrar aí, Beatriz. Você faria esse símbolo no secagem, ali, tá? Nos 2 processos, e desses 2 processos, isso, eles indicariam que é um processo, como se fosse, na verdade, você teria que dar como encerrado, né? Teria que encerrar em secagem e colocar teria a parte. Ele teria que estar com esse símbolo lá em cima, no começo, que ele vai ser um processo à parte, encerrado na secagem, ao mesmo tempo encerrado aqui no canto, na sua direita, tá? E aí, esses 2, que são à parte, você estaria puxando uma nova caixinha. Os 2 processos à parte entram na montagem para o encaixe e assim segue. Certo. Isso. Não sei se ficou claro, entendeu? Você faria fluxogramas, digamos que partidos, né? Fluxograma, mais e um terceiro. E aí,
O que acontece, tá, Igor? Às vezes, você tem uma... Vamos imaginar que você está na fábrica e ela tem várias sequências lá, que são como se fossem mini departamentos que administram certas etapas da fabricação do seu produto como um todo. Só que você precisa ter uma pasta que contenha todo o processo envolvido. Mas se a pessoa quiser saber de um processo em particular, ela vai olhar uma folha desse arquivo. Se ela quiser saber o outro, ela vai acessar a outra. Mas o processo como um todo, ele tem que ter aquela macro onde mostra quais são as entradas de cada parte do processo dentro de um contexto geral. É como se você estivesse montando um documento de arquivos dentro de uma pasta só. Só que você tem que ter a primeira, que vai dizer quais são os arquivos que você tem que entender individuais para alimentar o processo total. Será que ficou claro Isso eu entendi, sim. Então, no final das contas, se a gente for fazer um fluxograma de linha de montagem, é sugerido fazer um completo, ligando todos os processos, e um individual, do jeito que eu tentei perguntar para vocês, assim? Exatamente. Você chegou a fazer aula de desenho comigo? Fiz desenho e processo de fabricação com você. Tá, eu vou fazer um paralelo com você. Você lembra quando a gente chegava na etapa de montagem no FreeCAD? Sim. O que era a montagem? Você tinha todas as peças que se juntavam e faziam um corpo, um produto, certo? Certo. Então, imagina que numa fábrica você vai ter a mesma coisa. A montagem, você vai apresentar sem detalhes cada peça do seu produto. Esse é como se fosse o seu primeiro documento. E aí, nele, você vai constar esses processos particulares, que é aquele símbolo de 2 linhas, tá? Certo. Aí, ele vai ter vários desenhos, né? Várias caixinhas de processos parciais, só que junto a esse documento, você tem que indicar quem são esses processos individuais, que seriam cada peça do seu conjunto de montagem, quando eu explicava no desenho, lembra? Ah, certo, entendi. Se você associar isso ao conceito que você está querendo aplicar aí, na fábrica seria isso. Para você finalizar um produto, você vai ter várias mini etapas, mas você precisa mostrar como que cada mini etapa é feita, em detalhe, assim como você tem que mostrar onde que cada mini etapa entra. Será que ficou claro isso? Ah, ficou muito mais claro agora com esse exemplo, professora. Tá? Sim. Então, assim, o que a Beatriz está demonstrando, tem hora que o negócio expande, e ela como ela não pode ficar expandindo tanto, detalhando, ela encerra com um processo que não tô explicando, igual na aula, não sei se foi na passada ou na retrasada, né, Beatriz, você falou no processo de seleção lá, né, interno e externo. O objetivo dela não era falar sobre o processo interno, mas ele ocorre. Mas naquele momento da aula, ela só queria descrever como que ocorria um processo de seleção se ele caminhasse para o sentido do externo. Uhum. Naquele momento não interessava ela explicar o interno, mas ela não podia deixar de colocar que existe. Sim. Num documento geral, ela teria que apresentar o interno, o externo, e aonde que cada um entra, vice-versa. No interno, ela teria que puxar uma caixinha dizendo que existe o processo externo, que ela também não está mostrando naquele momento. Entendeu? Eu acho que, assim, esse mini-curso, por isso que a gente até chama de mini-curso, esses mini-cursos, eles são introdutórios, mas a criatividade de vocês, elas vão ter que ir muito além. Com certeza. Tá? Então, assim, você vai ter a base para você fazer. Agora, ela não vai explicar para você aonde você vai encaixar. Aí vai da sua criatividade. Igual eu estou falando, agora você está entendendo que você vai ter que ter um documento que não vai ser um único fluxograma, vai ter vários. Muitos. E conexões, entendeu? E aí você não pode se perder em explicar essas conexões. Esse é o grande ganho de você montar uma explicação usando esse processo visual aí, que a gente chama de desenhar a fala, né?
Sim, tem que tomar cuidado para acabar não se perdendo nos detalhes, sendo que você fez uma Exatamente. Então, é muito importante você saber, existe algum documento a mais que eu preciso anexar? É como se você estivesse anexando algo dentro de uma parte do que você está descrevendo. Mas Sim. a Beatriz está corretíssima no que ela falou aí. Tá? Sim. E aí você tem essa flexibilidade, ou você dá como encerrado, ou você usa essa caixinha de um processo à parte. Vai do meu gosto. A outra opção é que ela falou na primeira aula, não foi, Beatriz? Que você pode criar a sua legenda? Isso. Aí você vai estilizar. É muito difícil, Igor, a gente falar, porque cada fábrica, às vezes, tem um padrão. Eu já trabalhei em fábrica, por exemplo, que eles tinham um padrão, eles não seguiam esse padrão clássico, entendeu? Então, às vezes, ela já tem o estilo dela, onde ela já faz o treinamento dos funcionários para ler com aquele estilo dela, e aí você tem que se adaptar a ele. Mas isso é rápido, uma vez que você entende o conceito, você se adaptar às figuras, né, as legendas dele, isso é fácil. Sim, sim. O mais difícil é o raciocínio, né? É aprender, no caso, né? É entender o que está acontecendo. Mas por isso que a Beatriz está trabalhando muito bem com a parte da escrita. Você pode reparar a proposta que a gente está fazendo, e ela elaborou perfeitamente. Pois é. Ela não te tá dando nenhuma informação visual. Ela está te dando na forma de texto, que é como você vai saber. Digamos que você não vai ter um texto escrito, mas você vai conversar com alguém na linha e eles vão te explicar o processo. E você vai ter que traçar esse processo num mapa de visão para você digerir ele. Mas é o que a Beatriz está te fazendo. Ela está te fornecendo um descritivo em texto, em português. E aí você que está criando a imagem. Tô certo ou não, Beatriz? Isso. Então, a ideia é instigar o seu raciocínio para você digerir isso daí e transferir essa informação numa imagem através de um fluxograma. E isso eu digo para vocês aplicarem em todos os contextos de relatório, de experimentos, em TCC de vocês. Isso está sendo muito aplicado, a parte infográfica, a parte de comunicação visual, ela está sendo muito valorizada. Ela poupa muitos erros de entendimento. Sim, qualquer coisa relacionada a algum documento acadêmico exige esse tipo de organização, vamos dizer assim. Só que são poucos que conseguem fazer. Exatamente. Poucos estão preparados. Então, e é isso que vocês têm que começar a treinar a fazer. Porque isso está sendo valorizado em todos os âmbitos, tá? Pelos professores, quando recebem um documento, assim como pelas empresas, quando percebe que você... Porque, de um certo modo, isso demonstra que você gastou um tempo maior para fazer e, ao mesmo tempo, entender. Porque uma pessoa que não entende não consegue colocar no papel um desenho. Certo. Mas qualquer pessoa que não entenda consegue escrever palavras em português. Pois é. Entendeu? Então, aí você demonstra que você está bem além de um entendimento quando você conseguiu transferir aquilo para uma informação de um diagrama. E Sim. Isso é treino, tá? Isso é treino. Não é uma coisa que a gente aprende e no dia seguinte eu já estou fazendo bem feito. Isso é treino. Praticando. É prática e treino, exatamente. Sim. E pedir, né, para uma pessoa de fora olhar e ver se ficou claro a maneira com que você... feedback. Exatamente. E a outra coisa que se pede é o uso de imagens. Então, às vezes, não coloca foto, né, de um equipamento, de um processo, em vez de você falar secagem, por exemplo, você tem a opção hoje de você mostrar um equipamento de secagem como ele é. Então, eu já vi vários documentos de fábrica que eles estão com fotos do próprio equipamento da linha de produção. Isso aí agiliza demais, porque o cara, quando está lá no meio da produção, ele já vê a máquina na frente dele. Sim, pois é. Você podia implementar aí, né, Beatriz? Em vez de colocar uns textinhos, colocar umas imagens no meio das caixinhas do fluxograma também, né? Não sei se esse programa permite fazer a inserção de imagem aí. Eu não sei. Deveria.
Pode ser que ele tenha uma opção aí de você inserir imagem, alguma coisa. Precisava dar uma pesquisada, de repente ele permite, né? Olha o que Ah lá, a descobrimos. imagem Dá lá. para eu inserir um link. Ah lá, tá Olha vendo? só. E tem imagem Aqui, aí também, ó, ó. imagem. Eu não vou clicar para inserir uma imagem, porque as imagens tem no meu computador, gente. Mas Não, tá não dá para vendo? colocar nenhuma. Então, de repente, ô Beatriz, num período curtinho aí, né, cabe vocês inovarem, né? Sair do padrão aí, escrever texto, inserir imagem, para ver como é que fica. Eu montei várias vezes, assim, fluxogramas, eu partia do princípio de colocar a foto do equipamento lá para o aluno entender onde que ele vai colocar uma amostra e por aí vai. Então, como eu falei, a criatividade não tem limite, tá? E quanto mais você for criativo, melhor vai ficar o seu trabalho. Mas não vai ser num curso ou no outro, vai ser você treinando e você criando o seu estilo também. Com certeza. Kátia, Bia, obrigado pelas dúvidas aí. Né? Esclarecimento das dúvidas, no caso. Imagina. Gente, enquanto foi levantado essa dúvida aí, eu fui adiantando aqui, porque a gente já passou do horário, eu queria terminar isso aqui com vocês, tá? Eu só coloquei as caixinhas que estavam faltando, fui adiantando de colocar a caixinha, e o nome dos processos que estavam descritos em texto, tá? Não tem nada que eu fiz a mais do que isso, não. Só segui o que a gente já estava fazendo, certo? Terminar aqui rapidinho para poder liberar vocês. Então, ó, vai passar pelo encaixe, selagem, corte, envernizamento. Vamos ver qual é o próximo. Envernizamento, carimbamento. Deixa eu colocar lá umas palavras que são mais grandinhas, a gente tem que aumentar o negócio. Aí, vamos lá. Carimbamento. Diminuir a fonte, foi para o 25 de novo. Diminuiu, não, né? Ai, Deus. Aí, carimbamento. Tentar de novo diminuir a fonte aqui. Ai. Carimbamento. Depois do carimbamento, vai pro apontagem, controle de qualidade, embalagem. Então, ó, ontem alguém me perguntou se quando tá fazendo assim tem problema fazer uma curva e lá para baixo. Não tem. É só manter a continuidade com as setinhas. Vamos colocar aqui. Para cá. Vou virar aqui para a gente seguir aqui o nosso caminho, né? Carimbamento. Vamos abrir outra caixinha. Duplicar aqui. Tá duplicando com o encaixe junto. Duplicar essa de cima, ver se muda a sorte. Aí, duplicar aqui. Depois do carimbamento, vai passar pela apontagem, pelo controle de qualidade, pela embalagem, e por fim, com o ovalado, vai sair para transporte. Então, eu só vou colocar os nomezinhos aqui dentro e a gente já terminei aqui, né? E as setas. Uma setinha aqui no meio.
Vamos lá, era carimbamento, apontamento. Nossa, peraí, vamos... Apontamento. Vamos aumentar aqui, né? Aí, apontamento. Era apontagem, controle de qualidade. Apontamento é de apontar, né? Aqui é apontagem. Apontagem. Ele vai passar pelo controle. Controle de qualidade. A embalagem. Por fim, vai rolar a saída para o transporte. Daí tem que centralizar certinho. As palavras. Aumentar tamanho, diminuir tamanho. Tem mensagem aqui no chat? Não. Nossa, eu ouvi um barulhinho. Ficou claro para todo mundo esse daqui? Bia, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Nesse daí de linha de montagem, não há necessidade de colocar nenhuma linha tracejada para divisão de partição ou algo assim do tipo. Não, porque a gente não está trabalhando com setores separados, a gente não tem o controle de qual setor faz isso aqui. Mas se você tiver as informações para fazer um fluxograma dividido em setores e também fazer a linha de montagem, vai ficar mais completo, entendeu? Sim, entendi. Obrigado. De nada. Gente, mais alguém tem alguma dúvida aqui? Não? Então, gente, eu já vou encerrar hoje. Tem uma atividade dessa aula para vocês fazerem um fluxograma de funcional, né? Setorial, tá lá no Classroom. A entrega é até sexta. Mas se vocês puderem me entregar até amanhã, eu prefiro quem está acompanhando a aula já não deixar acumular, né? Tô deixando até sexta porque tem gente que está dependendo das aulas que eu vou subir no YouTube. Então, daí eu tô deixando para esse pessoal até sexta as atividades, certo? Eu vou tentar fazer a chamada pelo Attendance, e ver se vai ir hoje. Deixa eu parar de gravar. Interromper.